E aí, aluno redator, tudo bom com vocês? Olha só, para esse vídeo a gente vai estar trazendo à discussão um assunto que é muito importante na física, que é o assunto de ondas. Então, nesse vídeo você vai aprender as 3 formas de classificar uma onda. Vai perder essa? Claro que não. Então, fica comigo. Quando nós falamos de onda, provavelmente a primeira coisa que a gente lembra é da onda do mar. Normal, né? Até porque a onda do mar é considerada uma onda na física, só que ela é um tipo específico de onda, tá? Então, para poder deixar o seu conceito melhor sobre o que é uma onda, você vai lembrar assim: onda são todas as perturbações que você vai propagar em um meio. Lembra, o meio ele pode ser material e não material, que é o caso do vácuo. Uma outra característica importante que você tem que lembrar de onda é que onda ela sempre vai transportar energia e não transporta matéria. Então pronto, sabendo disso, a gente já pode avançar e falar sobre como você vai classificar essas ondas. E a primeira forma de você classificar uma onda é você levando em consideração a natureza dessa onda. E quando nós falamos de natureza da onda, nós estamos falando da onde ela se origina e por onde ela pode se propagar, tá? E quanto a isso, nós temos 2 tipos. Primeiro são as ondas mecânicas. As ondas mecânicas são aquelas perturbações que começam em meios materiais e elas podem se propagar por meios materiais. Tá? Detalhe muito importante, como ela começa em um meio material, ela não pode se propagar em um meio que não é material, ela não vai fugir desse meio. E o outro tipo de classificação que a gente tem quanto à natureza são as ondas eletromagnéticas, que surgem a partir da oscilação de elétrons, tá? Mas espera, oscilação de elétrons. Gente, preste atenção. Uma onda mecânica, ela começa em um meio material, e a matéria, como você sabe, é uma aglomeração de átomos. O elétron, ele é muito menor do que um átomo, né? Ele faz parte do átomo e ele é uma parte muito pequena do átomo. Então, se as ondas eletromagnéticas surgem a partir das oscilações dos elétrons, você vai perceber que as ondas eletromagnéticas não precisam necessariamente de um meio para se propagar. Ou seja, as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Vamos a alguns exemplos, né? Ondas mecânicas. Bom, um bom exemplo de onda mecânica é o que você está ouvindo agora. O som, ele é considerado uma onda mecânica, ele precisa de um meio para se propagar. Logo, a gente não consegue ouvir o som no vácuo. Nós temos também perturbações através de superfícies, né? Por exemplo, terremotos, seriam consideradas ondas mecânicas também. Inclusive, a própria onda do mar, ela é considerada uma onda mecânica. Já exemplos de ondas eletromagnéticas, nós temos a luz. A luz que está chegando aos seus olhos é um bom exemplo de onda eletromagnética. Por quê? Quando você olha e você consegue ver a luz que está vindo do Sol, você percebe que essa radiação, essa onda eletromagnética, ela veio do Sol até a Terra. Se tratando de meios, não existe nada. Entre o Sol e a Terra você tem um meio chamado de vácuo. Então, se essa luz sai do Sol e chega até a Terra, percorrendo o vácuo, é porque ela é uma onda eletromagnética. Uma outra forma de nós classificarmos as ondas seria de acordo com a direção de propagação delas. E quanto à direção de propagação, nós temos 3 tipos. As ondas podem ser unidimensionais, são aquelas ondas que se propagam em apenas uma dimensão. Você pode ter as ondas bidimensionais, que são aquelas que se propagam em 2 dimensões, e você pode ter as ondas tridimensionais, que são aquelas que se propagam nas 3 dimensões. Lembrando que quando nós falamos de dimensões, nós estamos falando da largura, do comprimento e da altura, que são as dimensões espaciais que regem todo o nosso universo. E um bom exemplo de ondas unidimensionais que nós temos são as ondas produzidas em uma corda. Aí você pode pensar assim, mas Flávio, uma corda possui as 3 dimensões. Ela possui largura, ela possui espessura e ela possui comprimento. Verdade. Só que como a espessura e a largura dela são muito pequenas comparado ao seu comprimento, a gente despreza essas 2 dimensões e a gente considera apenas o comprimento. Tá bom? Então, quando nós falamos que uma onda em uma corda pode ser considerada uma onda unidimensional, é porque você vai desprezar as outras 2 dimensões. O mesmo vai acontecer com as ondas bidimensionais. Um bom exemplo de uma onda bidimensional você tem quando uma gota está caindo em um lago ou então algum reservatório onde a água está parada. E aí você vai perceber que na superfície desse reservatório você vai ter a propagação de ondas bidimensionais, de formas circulares. E um exemplo muito bom de ondas tridimensional é o som,
que mesmo que a pessoa esteja de costas para você e ela falar algo, você vai conseguir ouvi-la. Por que acontece isso? Por causa que ela vai se propagar nas 3 dimensões. E a última forma que nós temos para classificar uma onda é através da sua direção de oscilação ou direção de vibração. Bom, quando nós já falamos da direção de oscilação ou direção de vibração, podem acontecer de 2 formas, tá? Sempre a gente vai fazer essa comparação com a direção de propagação. Se porventura a sua onda estiver oscilando de forma perpendicular à direção que ela se propaga, você diz que essa é uma onda transversal. Agora, se você tiver uma onda que está oscilando, que ela está vibrando na mesma direção que ela está se propagando, a gente diz que essa é uma onda longitudinal. E o bom exemplo de onda transversal que você pode ter é justamente a onda do mar quando você observa ela na superfície, porque você percebe que ela está oscilando para cima e para baixo, mas ela está se propagando na horizontal. E um exemplo muito bom de onda longitudinal é justamente o som. Quando você ouve uma caixa de som tocando uma música ou algum áudio, você vai perceber que aquela caixa de som ela fica oscilando para frente e para trás. E o som ele vai se propagar justamente na mesma direção. Então pronto, senhores, agora você já sabe classificar uma onda. E você já sabe reconhecer as características para poder fazer a devida classificação. E aí, gostou do vídeo? Então faz logo o seguinte, se você ainda não curtiu, deixa logo o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque todo dia a gente está publicando vídeos interessantes como esse para você ter uma preparação melhor para o seu Enem. E se porventura você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário que a gente vai estar tirando essa dúvida para você. Então, galerinha, agradeço a atenção de todos, até a próxima!